Muito bem, nós sabemos que quando escrevemos, nós temos uma direção naquilo que estamos escrevendo. Seja uma carta, nós vamos direcionar a alguém e nós vamos ter ali o começo, o princípio, o meio e fim do nosso texto. Nós queremos colocar as nossas ideias, ou seja, aquilo para o qual você está destinando a sua escrita. A Bíblia foi escrita com um propósito. A Bíblia tem uma mensagem. A Bíblia tem uma mensagem que alcança todas as nações, todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as culturas. A Bíblia não exclui ninguém. E a Bíblia desempenha um papel notável em toda a história da civilização humana. Em toda a história nós vamos ver a Bíblia. Quando a Bíblia chega em nações pagãs, ela muda os costumes. Olha, quando Adoniran Judson chegou ali na China, trazendo a palavra de Deus, muitos costumes totalmente fora da vontade de Deus foram mudados. Na Índia, por exemplo, quando um homem morria, quando seu corpo era cremado, eles colocavam a esposa viva junto com o corpo do marido para ser queimada também. E isto era tão injusto, isto era tão irracional. E quando o Evangelho chegou ali na Índia, mudou esse costume. Mudou. Isso não existe mais, isto não se faz mais. Isto é um crescimento na civilização. Isto é uma libertação para as mulheres. Isto foi uma bênção trazida pelo conhecimento da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas. Como a Bíblia é um livro, para que uma pessoa possa conhecer, saber o que está nele escrito e ter o entendimento da vontade de Deus, ela precisa ler. E então, o que a Bíblia faz? Aonde chega o Evangelho, as pessoas são alfabetizadas e aprendem a ler, para ler as Escrituras. Eu conheço pessoas assim que eram analfabetas, não sabem escrever seu nome, nada, nunca foram a uma escola. E aprenderam a ler a Bíblia, sozinhos, através do Espírito Santo. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco pessoas. São centenas de pessoas que estão dentro deste quadro. Acontece algo tão inédito, tão estranho, tão maravilhoso, que tem gente que sabe ler, mas só sabe ler a Bíblia. Não consegue ler outros livros, não consegue ler o jornal, só lê a Bíblia. Você diz, não, isso não é possível, isso não pode. Acontece. Em um dos cultos, há bastante tempo atrás, tivemos indígenas conosco, que ali estavam os Terena, e um deles contou o seu testemunho. Ele disse que quando criança não queria ir para a escola dos brancos, não queria aprender a ler, se rebelou e fugiu da escola e não aprendeu a ler. E ele veio a ter o seu encontro com Jesus. Ele veio a se converter e ele queria pregar, mas ele não sabia ler. Então ele fez um jejum, não me lembro agora quantos dias de jejum, e ele disse para sua esposa, o Espírito Santo vai me ensinar a ler. E ela disse, é muito difícil. Ele disse, vai me ensinar. E ele naquele jejum, ele orava, ia lá para o meio do mato, colocava a Bíblia na cabeça dele e dizia, Espírito Santo, coloque a tua palavra na minha mente, me ensine a ler. E assim, durante aquele tempo, não me lembro se 30 dias, quanto tempo foi, e ao final ele chegou em casa e disse para a esposa, cumpri já os meus dias, agora eu vou ler. E ela ficou esperando. Ele tomou a Bíblia, abriu, e para surpresa da sua esposa, ele começou a ler. E leu, e até hoje, ele prega a palavra de Deus lendo as Escrituras. É uma bênção que a Bíblia traz. As pessoas, ao contrário
do que se falam, do que se tem ensinado para as crianças na Europa. A Europa hoje está longe dos caminhos do Senhor, porque eles começaram a ensinar nas escolas para as crianças que religião é coisa de pobre, religião é coisa de quem precisa, religião não é coisa de quem é inteligente, de quem tem dinheiro, de quem é sábio. Não, religião é coisa dos pobres, é de gente que não entende, que não tem QI. E nós vemos que se a Europa é o que é hoje, é por causa das Escrituras, é por causa do cristianismo, que trouxe, que ensinou, alfabetizou o povo para ler as Escrituras. Lá na Europa, quantos deram as suas vidas, quantos, como John Huss, foi colocado na fogueira porque estava trazendo a Bíblia para o povo, trazendo a Bíblia na língua do povo. O primeiro livro a ser impresso por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada, uma bênção para a Europa. E a Europa foi deixando os caminhos do Senhor e tem experimentado tanta tristeza, algo que nunca viu em toda a sua história de apogeu, de ascensão, como países do primeiro mundo estão vendo agora, em recessão e em tantos problemas tão sérios. Então, a Bíblia, ela traz luz para as pessoas. Quantos missionários vão em tribos que não tem nada escrito? Tribos que eles têm somente a sua linguagem coloquial, falada. Então os missionários chegam, ensinam a respeito da palavra de Deus e traduzem e pegam a língua do povo, colocam na forma escrita e traduzem as Escrituras. É um benefício para toda a humanidade que a Bíblia traz. A Bíblia tem exercido uma função civilizadora no mundo. Hoje, se nós temos liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade para crescer, você pode nascer pobrezinho, não ter o que comer, mas você tem a oportunidade de estudar, de trabalhar, de crescer. Esta liberdade foi trazida pelos ensinos das Escrituras. A liberdade que nós temos. Então, isso é tão importante. E nós vemos que a mensagem central da Bíblia é Cristo, é Jesus. É Ele que liberta, é Ele que traz luz, é Ele que traz a vida, Ele que transforma, Ele que faz uma nação ficar e ser feliz. Nós vamos ver que nos dois testamentos nós encontramos as histórias, a história mostrando que Jesus Cristo é o portador da salvação. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nós vamos ver que o caminho da salvação é a cruz. É o sangue que foi derramado ali na cruz, no nosso lugar. Este é o caminho da salvação. E os herdeiros da salvação, ou aqueles que hão de ser salvos, todo aquele que crer, todo aquele que aceitar, você, eu, no mundo inteiro, pode ser a pessoa mais terrível, pode ser o maior facínora, o maior malfeitor, pode ser a pessoa mais cruel, estes algozes, estes carrascos que estão decapitando pessoas, crianças, a sangue frio lá na Síria, no Iraque, eles são alvo, são herdeiros da salvação se crerem em Jesus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação está em Jesus. Toda a Bíblia, o tema central da Bíblia é Cristo, o Messias, o Salvador.
Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem. Yeshua HaMashiach. Jesus foi aclamado como Messias, como Senhor em Jerusalém. Quando as crianças cantavam, bendito que vem, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A mensagem da Bíblia é Jesus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai para trazer salvação ao mundo. E você, já está salvo? Sua família está salva? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio na Tua salvação. E nesta hora eu te abro o meu coração. Oh Deus, eu tenho feito tantas coisas que te desagradam. Eu tenho vivido tão longe dos Teus caminhos. Perdoa-me, lava-me completamente de todo pecado e dá-me um novo coração. Um coração puro, um coração reto em Tua presença. Lava-me, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Pai, as pessoas que nos assistem e estão vivendo momentos difíceis, alcança-os com Teu amor, perdoa-lhes os pecados, sara, Senhor, as enfermidades, dá-lhes a resposta às suas necessidades. No nome de Jesus. Amém. Amém